saudar com a paz do Senhor nessa noite. Eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, abre comigo nessa noite, em Isaías capítulo de número 53. Isaías capítulo de número 53. Enquanto você procura, eu quero tributar a Deus o meu louvor, a minha gratidão, o meu temor ao Senhor. Dizer que para mim é um prazer estar diante do altar de Deus para ministrar a sua palavra. Eu quero louvar a Deus por você que está aqui nessa noite. Eu quero glorificar a Deus por você, irmão e irmã, jovens, que venceram o medo, o pavor, o espanto, e veio nessa noite à casa do Senhor para junto adorarmos ao nome de Jesus Cristo. Este é o melhor lugar para se estar. O melhor lugar para se estar é diante da presença de Deus. Não há nenhum outro lugar, irmãos, melhor do que a casa do Senhor. Por isso eu quero dizer para você que você já é um vitorioso, você já é uma vitoriosa nessa noite. E que as bênçãos do Senhor estão sendo derramadas sobre a tua vida nessa noite. Apenas creia em nome de Jesus. Nessa noite eu quero quebrar um pouco o tabu aqui. Sair um pouco do cotidiano e entrar em um mundo mais espiritual nessa noite. Eu quero, de fato, obrigado Luísa, Deus abençoe. Eu quero de fato que a tua atenção esteja voltada para este altar nessa noite. Que o teu coração esteja aberto para o que Deus irá falar ao seu coração. Por isso, eu quero falar de um tema, o cordeiro entregue no altar do sacrifício. Será que você tem noção do que esse sacrifício de Jesus gerou e o que ele tem alcançado até os dias de hoje? Então, por isso, prepare o seu coração, porque junto nós iremos desfrutar da glória de Deus nessa noite. Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência, para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento como alguém de quem os homens esconderam o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade, nós todos. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo.
ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos, e em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, ele foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Eu quero frisar mais uma vez o versículo de número 7 que diz: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Eu gostaria que você, por um momento, inclinasse a sua cabeça, fechando os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos como igreja diante da Tua presença, Senhor. Nesta mesma fé, nesta mesma comunhão e coinonia, nós queremos oferecer a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão, Pai. Pois hinos já foram entoados para o louvor da Tua glória. Agora, Senhor, é chegado o momento de ouvirmos a Tua palavra, Deus. Pois aqui está a Tua igreja que nessa noite veio para ouvir uma resposta, para ouvir uma palavra direcionada por Ti para os seus corações. Por isso, Pai, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor, se atenha a esta igreja. Começa a repreender todo impedimento, todo embaraço. Abre o entendimento do Teu povo nessa noite, Pai. A Tua presença é bem-vinda, o Teu Espírito Santo é bem-vindo. Se apodera, Senhor, deste altar, meu Pai. Ministra ao coração desta igreja, segundo a Tua vontade, Senhor, não a minha. Abre o meu entendimento, usa esse Teu servo, pois quem ora e quem fala contigo agora é o Teu servo Eilton, Pai. E peço, usa-me, pois eu quero e me deixo ser usado por Ti nessa noite, para que o Teu poder venha, meu Pai, e se manifeste nessa noite, na Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Se você puder, aplaude a Jesus Cristo nessa hora. Glória a Deus. Meus irmãos, quando falamos em sacrifício, o que vem à sua cabeça? Quando falamos em um cordeiro sendo entregue no altar de Deus, como uma oferta de sacrifício, o que vem à sua cabeça? O que se passa em sua cabeça quando a indagação é acerca de sacrifício? Talvez a palavra que passou na sua cabeça foi sofrimento. Mas a verdade, e de fato é, que o sacrifício quebra o sofrimento. Sacrifício é abrir mão de um bem para receber algo ainda mais maior e benéfico. Quando falamos em sacrifício, é abrir mão de algo que tem valor para você, para que você possa receber, através do sacrifício, algo muito mais maior
e muito mais benéfico para a sua vida. É bem verdade que, quando nos atentamos para a Bíblia Sagrada, o que temos no capítulo de número 3 do Gênesis é uma ideia de uma cosmogonia da entrada do pecado na humanidade. O capítulo de número 3 do Gênesis nos revela e nos traz a queda do homem, da mulher, e por que não podemos dizer também a queda da humanidade. No capítulo de número 3, o pecado adentra dentro da humanidade. Mas de fato Deus, preste atenção, havia dito ao homem para que não tomasse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque naquele dia, se aquele homem tomasse daquele fruto, certamente ele iria morrer. Deus o avisou. Deus o antecipou. Deus abriu os seus olhos. Mas mesmo diante do ensinamento de Deus, o homem fracassou. E tomou posse daquilo que não era seu. E optou em escolher aquilo que Deus lhe dissera que não era para acontecer. Com isso, a imagem e semelhança, Demut Itzelen, a imagem e semelhança de Deus na vida do homem, agora veio a decadência. O homem tornou-se um homem desfigurado, sem a imagem e semelhança de Deus. Este homem passou agora a ser um pecador na terra. Com isso, veio o afastamento da presença de Deus. O homem não podia ser mais um participante do reino de Deus. O homem não podia mais desfrutar do jardim de Deus. O homem não poderia mais desfrutar da vida eterna. O homem não poderia mais desfrutar da árvore da vida. E com isso o homem e a humanidade veio à decadência. Mas de fato Deus disse: no dia que comer, você irá morrer. Mas pastor, nem Adão e nem Eva morreu no dia que eles comeram. De fato, eles não morreram naquele dia. E por que eles não morreram, pastor? Porque a graça de Deus naquele dia se revelou para a humanidade pela primeira vez na história. A benignidade de Deus, a benevolência de Deus, a amabilidade de Deus se revelou naquele dia no jardim. No diálogo de Deus com o homem, no diálogo de Deus com a mulher, no diálogo de Deus com a serpente. Era o tribunal de Deus dentro do jardim do Éden. Deus agora vem trazendo uma sentença. E a primeira sentença é para a serpente, a segunda sentença é para a mulher, e a última sentença é para o homem. Mas pastor, por que eles não morreram naquele dia? Porque naquele dia dentro do jardim houve um sacrifício. Naquele dia dentro do jardim houve uma oferta de sacrifício. Uma oferta de expiação acontece pela primeira vez na história da humanidade. O
capítulo 3, versículo de número 21 do Gênesis diz: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. O pecado da nudez estava diante da humanidade, entrelaçado com a humanidade, intrínseco com a humanidade. Mas naquele dia, a graça, a benevolência, o favor imerecido de Deus fez com que Deus tomasse um lugar de sacerdote. E como sacerdote, ele pegou animais, matou esses animais. Sangue inocente foi derramado pela primeira vez da história. Animais foram mortos para que a pele desses animais pudesse vestir, cobrir o pecado do Adão e da Eva. E de fato, Vanderlei, eles aprenderam que uma oferta gerava favor de Deus para a vida, que em seguida Deus pede uma oferta para Caim e para Abel. E a oferta de Abel foi um animal gordo, ou ele ofereceu ao Senhor. O que aprendemos com isso é que quando alguém peca, outro inocente tem que morrer, para que essa culpa seja perdoada, seja expiada. Quando olhamos para o livro de Levíticos, logo entendemos quando Deus levanta perante Israel sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas, para auxiliarem os sacerdotes diante do altar do sacrifício. O papel do sacerdote é importantíssimo na comunidade antiga de Israel, porque era o sacerdote quem recebia a oferta de sacrifício. Era o sacerdote quem matava este animal dado por expiação e oferecia-se a Deus para que o perdão do povo, da nação, fosse perdoado. Quando um homem pecava, ele trazia até o tabernáculo a sua oferta de expiação pelo seu pecado. E diante do sacerdote, ele colocava a sua mão sobre a cabeça do animal, confessava-se o seu pecado, transferia-se o seu pecado para aquele animal inocente. Então o sacerdote tomava esse animal, imolava este animal e oferecia-se a Deus por expiação para o pecado daquela pessoa. Mas vale ressaltar que esse sacerdote que está fazendo essa oferta, ele também é um pecador. E ele não pode se apresentar diante de Deus, nem diante do povo, sem que antes ele tenha trazido uma oferta para o seu pecado, para a sua expiação própria. Ele oferecia-se uma oferta de expiação pelos seus pecados, para que em seguida ele oferecesse uma oferta em prol das pessoas e em prol da nação de Israel. Essa oferta pela expiação, ela tinha que ser um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, para que a expiação fosse consumida, para que a expiação fosse concretizada.
Este cordeiro tinha que ser sem defeito, sem mancha e sem mácula. João Batista, no capítulo 1 de João, no verso de número 29, João Batista toma a palavra quando vê Jesus se aproximando e diz, olhando para Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí um verbo afirmativo. Ele está afirmando com suas palavras: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro sem mancha, sem mácula e sem defeito, que seria entregue no altar do sacrifício pelos nossos pecados. Eu queria que você repetisse comigo no 3, Cristo é o Cordeiro de Deus. 1, 2, 3. Mais uma vez. Em Gênesis 22, Cristo é o Cordeiro suficiente para salvar uma vida. Em Êxodo capítulo de número 12, Cristo é o Cordeiro suficiente para salvar uma família. Em Isaías 53, Cristo é o Cordeiro suficiente para salvar uma nação. Mas em João 1, 29, Cristo é o Cordeiro suficiente para salvar o mundo inteiro. Cristo é a oferta dada por Deus em prol dos nossos pecados. Por isso eu quero adentrar no primeiro tópico desta noite, que traz o seguinte título: o sacrifício de Cristo gera favor, Ele nos traz a graça de Deus. De fato, senhoras e senhores, nós não merecíamos essa graça de Deus. De fato, não somos merecedores de tal ato. Mas, porque Deus nos amou de tal maneira, Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em um altar, em uma cruz, crucificado, pregado, para que o seu sangue derramado em ato de expiação perdoasse os seus pecados, alcançasse as suas vidas. A verdade, igreja, é que Cristo te amou primeiro, sem que ainda você o conhecesse. A verdade é que Cristo se importou com você quando você ainda nem se importava com Ele. A verdade é que Cristo te amou de tal maneira que subiu em um madeiro, que subiu no altar do sacrifício para gerar vida para você. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo de número 3, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo não dá uma classe de pessoas. Paulo não faz acepção de pessoas. O que Paulo faz aqui é colocar todo mundo dentro do seu contexto e dizer, porque todos pecaram. Não tem ninguém em excesso que não havia pecado. Paulo diz, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. O fato de você estar aqui nessa noite não significa que você é melhor do que ninguém. O fato de você estar aqui nessa noite
É porque Deus olhou para você, mesmo você sendo um pecador, e disse: eu te amo. Deus olhando para os seus defeitos, Deus olhando para as suas atitudes pecaminosas, mesmo assim, Ele olhou para você e disse: eu te amo. Lembra? Quem era você? Lembra quantas noites você passou em claro, arrastando os pés em um forró? Lembra quantas noites você passou em claro, bêbado, bêbada, se prostituindo? Será que de fato merecíamos esse amor? Será que de fato merecíamos esse sacrifício? Mas o sacrifício de Jesus Cristo gera favor. Ele nos traz a graça de Deus. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Será que você entende este sacrifício de Jesus? Ele morreu por você, mesmo você sendo pecador. Mesmo quando você não tinha conhecimento de Cristo. Mesmo quando você ainda não o conhecia. Mesmo quando você ainda não tinha aberto as portas do seu coração para Ele, Ele já te conhecia. Ele já te amava. E por causa desse amor que Ele tem por você, é que Ele foi entregue no altar do sacrifício como um cordeiro. A verdade é que temos que valorizar esse amor que Cristo nos ofereceu. A graça de Deus, revelada em Jesus Cristo, está no mundo, para alcançar os pecadores e perdidos. Mas até quando os pecadores irão rejeitar a graça de Deus? Mas até quando as pessoas vão rejeitar o amor de Deus revelado em Jesus Cristo? E se de fato Cristo morreu como uma oferta de sacrifício por causa dos meus e dos seus pecados, então por que é que queremos retroceder? Por que é que tem crente que tem saudades do mundo? Por que é que tem crente querendo rejeitar ainda esta graça? Por que é que tem crente que está dizendo: ai pastor, eu não aguento mais, ai irmão, eu não aguento mais, eu vou voltar, não quero ser mais crente. Ei, preste atenção, a graça de Deus já se revelou uma vez na sua vida, já mostrou o quanto você é importante para Ele. Então abandone esses pensamentos e comece a pensar no sacrifício de Jesus Cristo em prol da sua vida. Efésios 2, do versículo 4 ao versículo 8, Paulo diz assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir
a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês, salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos. E isso não vem de nós, para que nos gloriamos. Isso vem da parte de Deus. A palavra graça, no hebraico é hesed. E a palavra hesed no hebraico significa solidariedade, amor, bondade, lealdade, compromisso e amabilidade. Quando a graça de Deus se revela em Jesus Cristo, Ele estava revelando a sua solidariedade em prol da humanidade. Quando a graça se revela em Jesus Cristo para a humanidade, Deus estava revelando o seu amor, a sua bondade, a sua lealdade, o seu compromisso e a sua amabilidade para conosco. Já no grego, a palavra graça vem do termo chari ou hari, e significa como um presente, ou uma bênção, um favor, ou uma gentileza. Graça do grego é favor imerecido. Já parou para pensar que você não merecia? Já parou para pensar que nós não merecíamos esse amor? Se pararmos, pastor Robervani, um instante, para imaginarmos as atrocidades que já cometemos de pecado nessa terra e olharmos para a graça de Deus, certamente veremos que somos imerecedores de tal graça, imerecedores de tal ato. Mas Cristo, através do sacrifício, nos revela essa graça de Deus, esse sacrifício de Cristo, os chicotes em seu lombo, os cravos nas suas mãos, a coroa de espinho em sua cabeça, era Deus se manifestando com graça em favor de uma humanidade caída e pecaminosa. Porque o intuito e interesse de Deus era resgatar esta humanidade caída através do seu Filho Jesus Cristo. Porque mesmo Ele morrendo, mas Ele ressuscita ao terceiro dia, e o seu Espírito está neste ambiente, e se nós estamos aqui, é porque Ele vive, e porque Ele vive, essa graça vive com Ele, e se essa graça vive com Ele, essa graça está aqui nesta noite, para alcançar a tua vida. Eu estou pregando para alguém que disse que ninguém te ama. Eu estou pregando para alguém que diz que alguém te abandonou. Estou pregando aqui para alguém que diz: ninguém se preocupa comigo. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para ministrar esta palavra e te dizer: eu te amo. Quando você nem me conhecia, eu já te amei. Quando você ainda nem foi gerado, Deus já te amou. Você não está sozinho, você não está sozinha. Não pense você que quando você está na sua casa, na cama, deitado, sozinha, chorando naquele travesseiro, não pense que você está só. Deus está lá te observando e enxugando as tuas lágrimas. Porque graça é isso, é favor imerecido. Você não merece, mas Ele te ama. Você não merece, mas Ele te ama. E esse amor de Deus por nós é tão forte
que fez com que o inimigo de nossa alma se levantasse contra nós. Porque a intenção do inimigo, irmãos, é tirar você da igreja. A intenção do inimigo é fazer com que você não aceite o sacrifício de Jesus na cruz. A intenção do inimigo é fazer você rejeitar a graça. A intenção do inimigo é fazer você recusar a graça. A intenção do inimigo é te tirar da igreja. A intenção do inimigo é te tirar do corpo de Cristo. A intenção do inimigo é que você esteja só e vulnerável para que ele possa te atacar. Mas quer um conselho de pastor? Não saia da igreja. Quer um conselho de pastor? Não abandone a igreja. Não se aparte do corpo de Cristo. Permaneça aqui unido. Seja corpo, seja membro desse corpo de Jesus. Porque uma vez Cristo subiu na cruz, para nunca mais subir. Porque este sacrifício é válido até os dias de hoje. Quando Cristo sobe na cruz, para que a oferta fosse concretizada diante do altar, não é uma vida que vai se perder. Porque o altar não tira, o altar devolve. Quando você traz a sua oferta diante do altar, quando você traz o seu dízimo diante do altar, você não está saindo de você algo que você não quer, você está devolvendo algo que Deus já te abençoou. Então o altar não tira, o altar devolve. E quando Cristo sobe na cruz, como um símbolo de sacrifício, como um símbolo de altar, a cruz, quando Cristo sobe, não é uma vida que vai se perder, mas serão muitas vidas que serão alcançadas e ganhas por causa da sua oferta e do seu sacrifício. Segundo tópico diz: o sacrifício de Cristo anulou o sofrimento da lei. Aqueles que não têm a Cristo, aqueles que rejeitaram a graça de Deus, aqueles que quiseram andar deliberadamente em suas próprias concupiscências, aqueles que escolheram as trevas e não a luz, estes estão subjugados debaixo da lei. E a lei só tem uma sentença: quem pecar, morre. Debaixo da lei, o adúltero tem que morrer. Debaixo da lei, o pecador tem que morrer. Debaixo da lei, o ídolo, o idólatra tem que morrer. O caluniador tem que morrer. O fofoqueiro, contendeiro, tem que morrer. E quem escolheu viver deliberadamente os desejos da carne, estão debaixo da lei. Mas Cristo, como o Cordeiro de Deus no altar do sacrifício, Ele nos libertou da maldição da lei. De sorte, Cristo tomou sobre si os nossos pecados, pelas suas pisaduras fomos sarados, e pelo sacrifício dele mesmo na cruz, Ele nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. De sorte que não estamos mais, Vanderlei, debaixo da lei, mas sim debaixo da graça de Jesus Cristo. E o que a lei não perdoava, a graça de Deus, através do sacrifício de Cristo, veio nos oferecer o perdão.
Veja o que Paulo diz em Romanos 8, versos 3 e 4. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa oferta de sacrifício nos tirou debaixo da lei, porque toda a lei fora cumprida em Jesus Cristo. De fato, se estamos em Jesus Cristo, essa lei não tem força em nós, porque Cristo já venceu por nós. Cristo se fez pecador por nós e subiu no altar do sacrifício por nós, para nos livrar dessa maldição da lei chamada morte. É Paulo quem parafraseia dizendo: o salário do pecado é a morte. E é o que todos nós merecíamos. Porque outrora era todos nós pecadores. Mas Cristo se fez maldição por nós. Veja o que Paulo ainda diz em Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldito em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Será que você entende isso como igreja? Outrora éramos malditos. Outrora não merecíamos. Estávamos condenados a uma condenação eterna, a uma morte eterna, ao fracasso eterno. Mas lá vem Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele olha para a lei e diz: espera, eu vou morrer em lugar destes. Eu vou morrer para estes, para que eles possam sair debaixo desse jugo da lei e possam alcançar a graça e a salvação em Deus. Cristo nos tira debaixo desta lei, que é morte, e nos leva para diante do altar de Deus, diante do sacrifício, e nos traz a vida. O interesse de Deus ao fazer isso é te livrar da morte. O interesse de Deus ao fazer isso é livrar você da condenação eterna. Nesta noite Deus quer dar vida para alguém que está aqui. Nesta noite Deus está dizendo: vença o pecado. Aceite a oferta de Jesus Cristo diante do altar de Deus. Tenha esta oferta como verdade absoluta na sua vida e saia da morte para a vida nesta noite. Deus quer te dar vida porque Ele te ama. Deus quer te dar vida porque Ele quer o seu bem-estar. Deus quer te dar vida porque Ele quer te livrar da condenação eterna, para que amanhã ou depois você não diga que Deus foi injusto com você. Deus não quer que você vá
para o lago de fogo eterno que há de como enxofre. É por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, para ouvir esta palavra, porque Ele está te dizendo: eu quero gerar para você, jovem, vida. Eu quero gerar para você, homem, vida. Eu quero entregar para você, mulher, a vida nesta noite. Porque esta vida já foi conquistada por Jesus no altar do sacrifício. Ele é a expiação pelos nossos pecados. Até quando você vai escolher o pecado? Até quando você vai andar em caminhos de pecado? Até quando escolherá a morte e não a vida, diz o Senhor? Até quando rejeitará a graça de Deus na tua vida, na tua casa e na tua família? Segunda diz, Deus tornou pecador por nós. Deus tornou pecador por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Para que em Jesus nos tornássemos justiça de Deus. Preste atenção para que você entenda. Depois do sacrifício de Jesus na cruz, que é o altar do sacrifício, não precisaria mais, Vanderlei, de animais serem mortos. Não precisaria mais de animais serem mortos para expiação do pecado. Por quê, pastor? Porque Jesus é a última oferta por expiação de pecados. A sua expiação é completa, é abrangente, ela envolve, ela engloba toda a humanidade, ela alcança todos. Não precisa mais de sacrifício, porque Cristo é este sacrifício. Não precisa mais de oferta por sacrifício, porque Cristo é esta oferta de sacrifício. Eu queria que você entendesse isso nessa noite. Eu queria que você olhasse agora para a graça de Deus, que é Jesus Cristo, e enxergasse nele a perfeita oferta que Ele é. E enxergasse em Jesus Cristo o amor de Deus para a sua vida. Porque o que Cristo tem preparado para nós, o reino que Cristo tem preparado para nós, é maior do que o que você pensa, é maior do que o que você imagina. Veja o que diz o escritor dos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Isso aqui é interessante. Para tirar os pecados de muitos. E por que não de todos? Os pecados de muitos. E por que não de todos? Porque nem todos aceitam, porque nem todos reconhecem a graça, porque nem todos recebem a graça, porque nem todos aceitam a graça de Deus, que é Jesus Cristo. Mas veja o que ele continua dizendo: e aparecerá segunda vez, não mais para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que lhe aguardam. Eu gostaria que por um momento você olhasse para essa pessoa que está do seu lado. É só isso que você vai
vai dizer para ela: diga, quem você espera? Alguns estão esperando Maomé. Outros esperam a reencarnação de Allan Kardec. Outros esperam por Buda. Outros esperam por Frei Damião. Faz isso. Mas essa igreja, Bethesda de Paulistana, está esperando por Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Na primeira vinda, Ele veio como um cordeiro e como uma ovelha muda. Ele foi levado ao matadouro e morreu. Mas na sua segunda vinda, Ele virá como um leão rugindo, porque Ele é o leão da tribo de Judá. Na sua primeira vinda, Ele veio em forma de homem, mas na sua segunda vinda, Ele virá em forma de Deus. Na sua primeira vinda, Ele veio como servo, mas na sua segunda vinda, Ele virá como Senhor de toda a terra. Na primeira vinda, Ele veio para os seus, mas eles não o aceitaram, não o receberam. Mas na sua segunda vinda, Ele virá para os seus, e nós estaremos aqui lhe aguardando de braços abertos. Na primeira vinda Ele veio, e os homens não quiseram olhar para Ele. Mas na sua segunda vinda Ele virá, e todo olho o verá, e toda língua o confessará, que Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na sua primeira vinda Ele veio e disse: está consumado. Mas na sua segunda vinda Ele virá e dirá para a sua igreja, para os que lhe aguardam: bem-vindos, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que a nossa esperança seja Jesus Cristo. Que possamos aguardar, não ansiosos, mas sabendo, tendo a certeza de que em breve Ele irá voltar para buscar esta igreja, para buscar este povo. Terceiro tópico: o sacrifício de Cristo nos trouxe reconciliação. Romanos 5, 10 e 11. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. O pecado nos afastara de Deus. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. O elo de comunhão foi quebrado. E a humanidade passou agora a viver sem essa comunhão, precisando de uma reconciliação. Cristo é esta reconciliação para nós. Veja ainda o que Paulo diz em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. É essa mensagem da reconciliação
que eu trago para vós nessa noite. Porque o sacrifício de Jesus Cristo gerou este favor de reconciliação de Deus conosco. De sorte que agora o véu foi rasgado. De sorte que podemos adentrar no Santo dos Santos, adorar e glorificar o seu santo nome. Não há mais restrição para a igreja. E se você está aqui, ofereça a Ele o seu louvor, ofereça a Ele a sua adoração, porque Ele em Cristo nos reconciliou com Ele mesmo. Para que pudéssemos agora, irmão Vanderlei, vermos a sua glória como ela é. De sorte que Cristo nos reconciliou com Deus. Que a oração que Jesus nos ensinou é: Pai Nosso. É Cristo quem nos ensina a chamar Deus de Pai. E é Deus quem olha para você e chama você de filho. A mãe pode esquecer do filho a quem amamentou. Todavia Deus não esquece de você. Essa reconciliação de Deus com a humanidade foi para que Ele pudesse lhe chamar de filho e de filha. Essa oferta, esse sacrifício de Jesus te tornou um filho de Deus. Você não é alguém que foi indesejado pela mãe ou pelo pai. Você é alguém que Deus desejou que você existisse. E é por isso que você está aqui nessa noite, é porque Ele te ama. Por causa que Ele te ama, Ele ofertou a Jesus Cristo em seu favor para lhe reconciliar com Ele mesmo. Essa reconciliação de Cristo, essa reconciliação do mundo com Deus, nos devolveu aquilo que havíamos perdido. Aquilo que havíamos perdido lá no início de tudo. Aquilo que Adão e Eva perderam para a humanidade, Cristo agora nos reconciliou com Deus e nos devolveu para nós. De sorte que agora somos a imagem e semelhança de Deus. De sorte que agora a comunhão que estava perdida agora foi alcançada em Jesus Cristo. De sorte que Cristo nos oferecerá uma vez mais da árvore do fruto da vida. Ou do fruto da árvore da vida. Cristo nos levará também mais uma vez de volta ao rio da vida. É Cristo nos reconciliando com Deus. Você tem intimidade com Deus em Jesus Cristo. Para encerrar o último tópico desta noite, o sacrifício de Cristo nos libertou da condenação. Romanos 5,18, Paulo diz: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Romanos 8,1, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você sabia que uma pessoa sem Cristo, ela está condenada? É isso, pastor, está querendo me colocar medo? Não, estou dizendo o que a Bíblia ensina. Uma pessoa sem Jesus Cristo, ela já está condenada. Irmão, sejamos sinceros em dizer, e não escondamos a verdade, quem não tem Cristo já está condenado.
Veja o que está escrito em João, capítulo 3, versículo 17 e 18. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que estes fossem salvos por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já, verbo afirmativo, já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Quem não tem Cristo em sua vida está condenado. Sinto muito em lhe dizer, mas a verdade seja dita, que para aqueles que não têm Cristo e não aceitarem a Jesus Cristo, não estou querendo colocar medo em você, querido, entenda, mas o que lhe aguarda é o fogo eterno. O que lhe aguarda é o lago de fogo eterno que arde como enxofre. É lá que você vai passar a sua eternidade. É lá que você vai ser lançado, com o falso profeta, com a besta, com o anticristo e até mesmo com o diabo. É lá que será lançado os que forem condenados, os que não aceitaram a Cristo. Mas veja o que Jesus disse em João 5, 24. Eu lhes asseguro, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Isso é motivo de você dar glória a Deus nessa noite. Isso é motivo de você glorificar. Isso é motivo de você levantar as suas mãos e começar a dar glória a Deus, porque você estava condenado para ir para o inferno, mas você creu em Jesus Cristo, e porque você creu em Jesus Cristo, Ele te libertou da condenação. Ele te livrou desta condenação. A condenação que estava reservada e que está reservado para aqueles que não creem em Deus. A condenação que está reservado para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. A condenação que está reservado para aqueles que brincam de ser crente. A condenação que está reservado para aqueles que rejeitaram o amor de Deus, que rejeitaram a graça e que rejeitam a graça de Deus. Mas Jesus Cristo, oferecendo a si mesmo, morrendo em nosso favor, Ele nos tirou da morte para a vida. Eu gostaria que você se colocasse sobre os seus pés nessa noite. O que eu vou dizer aqui é muito importante para a sua vida espiritual. A banda pode se preparar para louvar. Eu estou desde cedo, pastor Robervani, em oração em prol deste culto. E enquanto eu orava nessa tarde, Deus falou em meu coração. Olhe para cá ainda, para mim. Eu quero concluir essa mensagem. Enquanto eu orava nessa tarde, Deus falou fortemente ao meu coração que iria trazer pessoas nessa noite que precisam entender o sacrifício de Jesus Cristo. Que viriam pessoas nessa noite que têm que entender o que é fazer parte do corpo de Cristo. Que precisam entender o que é ter comunhão com Jesus Cristo. Que precisam
abandonar o pecado e aceitar a oferta de Deus para suas vidas. Que precisam sofrer uma mudança no seu coração e na sua mente para serem transformados. De pessoas que estão aqui nessa noite, olhe para cá, me escute, por favor. Que estão quase entrando em depressão. Pessoas amarguradas, entristecidas em seu coração, que a vontade que você tem é de gritar, de pedir socorro. Você veio ao lugar certo nessa noite. Você não está em um lugar na presença de Deus. Aqui você tem amparo. Aqui você tem socorro. Aqui você tem ajuda. Aqui tem bálsamo para tuas feridas. Aqui tem alívio para suas dores. Aqui há reconciliação. Aqui há graça na tua vida. Deus está chamando alguém aqui nessa noite. Deus está chamando alguém aqui nessa noite. Alguém que precisa se reconciliar. Alguém que precisa entregar a sua vida para Deus. Alguém que precisa entender o que é o sacrifício de Jesus na cruz. Deus está chamando alguém para abandonar os ídolos e adorar somente a Deus. Eu não sei se é alguém que está me ouvindo pelas redes sociais, ou se é alguém que está aqui na igreja, mas Deus está chamando por você nessa noite. Eu só vou perguntar uma vez e não vou insistir. Cadê você que precisa de uma reconciliação com Deus nessa noite? Cadê você que veio aqui nessa noite e entende que você precisa que Deus perdoe os seus pecados? Alguém que veio aqui nessa noite e entende que você não é perfeito. Então Deus está te convidando nessa noite. Saia do teu lugar, venha diante do altar. Venha se reconciliar com Deus nessa noite através de Jesus Cristo. Cadê você que sente que a aliança que você tinha com Deus foi quebrada? Cadê você que já não sente mais a graça de Deus na sua vida? Cadê você? Você tem coragem de sair do seu lugar, vir aqui na frente, para que você renove as suas forças, para que Deus renove as suas forças nessa noite? Ou você que está aí na sua casa me ouvindo agora, será que você pode curvar a sua cabeça, colocar a mão no seu coração e dizer: Pai, me perdoa pelos meus pecados? Porque é isso que a graça de Deus faz por nós. Ela perdoa os nossos pecados. Ela sara as nossas feridas. E ela nos traz a comunhão com Deus novamente. Então feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração nessa noite. E sinta a presença de Deus te tocar. Porque Deus, Ele vive, em nome de Jesus, posso crer. nós entendemos o sacrifício na cruz, Deus. Nós entendemos a mensagem pregada na cruz. Nós aceitamos, Pai, a Tua graça em nós nessa noite. Somos todos pecadores, Deus, de fato. Mas precisamos de Ti nessa noite, Deus. Este irmão, esta irmã precisa de Ti nessa noite, esta igreja. Não deixe que ele saia sem cear nessa noite. Jesus me trouxe aqui para te dizer: eu te perdoo, irmão. Eu te perdoo, meu filho. Eu te perdoo, minha filha. Eu te perdoo nessa noite. Então volte a ser participante da ceia. Volte a ser participante do corpo e do sangue. Volte nessa noite a participar da ceia. Deus está renovando as suas forças agora. Deus está te enchendo de graça agora. Deus está te enchendo de força espiritual agora.
A fraqueza espiritual está indo embora. O cansaço espiritual está indo embora. O comodismo espiritual está indo embora. Porque a graça de Deus está sendo derramada nesta casa. E você está sendo renovado. Porque deste altar está saindo vida para esta igreja. Então comece a adorar a Jesus Cristo, levantando as suas mãos para cima. Levante as suas mãos para cima e comece a adorar a Deus juntamente com esta banda. Comece a render a Ele graça, comece a render a Ele louvores dessa noite. Seu filho amado.